Atenção! Não ultrapasse. Altamente radioativo. Riscos sérios de você sair traumatizado. Não ultrapasse. Eu avisei. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Chegando aqui para mais uma história. E eu queria deixar um recado rápido aqui para vocês. Eu recebi um comentário, e essa pode ser a dúvida, ou até mesmo a certeza, só que uma certeza não muito certa de algumas pessoas, perguntando para mim por que eu reforço tanto o Apoia-se, já que o podcast está nas plataformas e que com certeza eu ganho alguma coisa com isso. Gente, plataforma de áudio para podcast não é como YouTube. E mesmo no YouTube, tem toda uma burocracia para seguir, né? A pessoa tem que assistir muitas horas até você conseguir remunerar o seu canal no YouTube, tem que ter uma quantidade X de seguidores, uma quantidade X de visualização por episódio. Fora isso, tem a retenção, porque às vezes a pessoa dá play. Aí acontece alguma coisa, uma vizinha chamou na porta, ela deu pause naquele episódio. Pode ser que não conte ali, porque ela ficou pouco tempo naquele episódio. Então, diversas coisas. E nas plataformas de áudio, seja Spotify, seja Amazon Music, seja Deezer, seja Apple Podcast, qualquer uma dessas, onde o podcast está inserido hoje, nenhuma dessas plataformas paga por plays dados no podcast. Sim, esse trabalho, ele é feito 100% porque eu gosto muito, porque eu quero compartilhar com vocês. E assim, já tem mais de um ano de podcast. E nesse um ano, é aquela coisa, eu investi dinheiro do meu bolso e eu não estou fazendo uma reclamação aqui. Eu estou apenas explicando como funciona, porque tem muita gente que realmente não sabe, não entende que é dessa forma que funciona. Então, sim, a gente trabalha de graça para as plataformas. E eu faço isso com muito carinho para os meus ouvintes. E hoje eu tenho um Apoia-se que está crescendo, então já me ajuda bastante. É equivalente aí, vocês já estão conseguindo me ajudar a pagar uma conta de internet, por exemplo, o que é ótimo, uma conta de luz. Então, isso já me ajuda bastante, né? E a gente vai continuar crescendo. E por isso que é importante, né? A divulgação de vocês, compartilhar, dar 5 estrelinhas, porque é a forma que vocês ajudam com que o podcast seja mostrado para outras pessoas, ele cresça. Então, direto da plataforma, só de você dar o seu play, não entra nenhuma renda para mim, tá? A única renda que eu tenho hoje com o podcast é através do apoio de vocês. E a partir do momento que alguma empresa, serviço, algum de vocês que me ouve aí, quiser divulgar a marca comigo, vai ter a opção de divulgação e vai ser uma renda que eu vou ganhar através dessa divulgação também. E no momento, é isso, tá? Não é uma reclamação. Eu amo estar aqui, eu amo o que eu faço. Cada vez que passa, eu sinto que eu estou cumprindo o meu propósito com o podcast aqui com vocês e fazendo uma partezinha pequenininha daquilo que eu sempre quis fazer, alcançando diversos lugares, conseguindo tocar as pessoas. E eu sinto que aos poucos eu tenho alcançado o meu propósito do meu projeto, do podcast, e que um dia, sim, ele vai ser a minha principal fonte de renda. E eu agradeço muito por isso. Então, eu tô aqui por isso, por vocês, para fazer isso. E jamais vou reclamar disso e dessa oportunidade que vocês me dão, que é de participar ativamente da vida de vocês e acompanhar vocês nas atividades diárias. Muito, muito, muito obrigada. E se você quiser ajudar ainda mais, dá 5 estrelas, vai lá, entra no celular do marido, no celular da amiga, no celular da esposa e faça a mesma coisa, me dê as 5 estrelas, segue, ativa o sininho, que isso já vai me ajudar demais. Muito obrigada. E agora, sem mais enrolação, vamos falar sobre a história. Hoje, gente, eu estou trazendo uma história bem polêmica, tá? Uma história diferente, e é a história da Fernanda. Antes da história começar, eu vou ler o inicinho do e-mail dela e depois a gente comenta sobre isso no final. Ela mandou assim para mim: Oi, Rayane, tudo bem? Estou escrevendo esse e-mail para você para compartilhar a minha história no podcast. Nunca tive coragem de falar abertamente sobre essa história para outras pessoas, mas eu gosto muito do seu podcast e vejo que aqui é um ambiente seguro para poder me abrir e falar sobre isso. Acredito que você não concorde comigo 100% durante a história e as minhas escolhas durante ela, mas você vai conseguir entender os meus sentimentos e questionamentos que eu tive durante anos e consegui entender melhor agora. Hoje, vendo como tudo aconteceu, eu confesso que essa história causa uma estranheza, mas não posso dizer que faria algo diferente. Sei que as pessoas vão me julgar. Só peço para que sejam gentis. É isso, gente. Essa é a mensagem da Fernanda. E agora, vamos para a história dela.
Bora começar? Você foi avisado. Lembrando que esse é o quadro radioativo não recomendado para menores. A Fernanda, ela tinha 32 anos nessa época, já era uma mulher bem-sucedida na carreira, trabalhava com desenvolvimento de aplicativos, que vocês sabem que não é isso, mas é algo bem semelhante. E ela sempre foi uma mulher muito inteligente, focada na vida profissional e estabilizada. O pai dela já havia falecido e ela morava com uma mãe. E apesar dela se sentir completa, a mãe vivia cobrando. Quando é que você vai arrumar um namorado firme, minha filha? Desde nova, Fernanda teve uns rolinhos aqui e ali, mas nunca se firmou com ninguém. Ela sempre priorizou os estudos, a carreira e os sonhos dela. Inclusive, quando ela era mais jovem, ela participou de um concurso com várias fases e provas e conseguiu uma espécie de intercâmbio de 3 meses totalmente pago. Ela conheceu a Alemanha, a França, viajou e voltou completamente realizada. Mas ela ainda tinha aquela sensação de que, para os outros, ainda estava faltando alguma coisa. E aí aquilo, né, gente? Para algumas famílias, para completar tudo, faltava um homem. Ela sempre havia priorizado estudar, trabalhar, crescer nessas áreas e ter um relacionamento nunca foi exatamente uma prioridade para ela. O que tá mais que certa, né, gente? Mas apesar da Fernanda discordar em partes sobre ter um relacionamento com um homem, dela depender de um homem e que só tendo um homem que a faria feliz, ela começou a se abrir um pouco mais para isso, sair com alguns caras e ela marcava de vez em quando um date aqui, outro ali, para que ela pudesse conhecer outras pessoas. Só que no meio disso tudo, ninguém chamava muito atenção, nem era tão encantador para ela. Era aquela coisa meio morna, meio sem sal, sabe? E ela acabava não rendendo assunto nem saindo mais vezes com aqueles carinhas. Até que em um determinado dia, a empresa da Fernanda iria receber uma consultoria de uma outra empresa. E durante essa consultoria ficariam ali algumas pessoas, né, alguns consultores trabalhando e verificando como que funcionava o desempenho da empresa, o trabalho da empresa, como que funcionava cada setor. E um desses consultores era o Reinaldo. O Reinaldo era um cara bonito, atraente, bem apreciado, moreno, alto e super educado. E na função que a Fernanda exercia, ela teria que explicar algumas coisas para esses consultores, fazer algumas reuniões, explicar como que funcionava o sistema dela, como que ela desenvolvia o próprio trabalho e os projetos. Então, ela teria que repassar todas essas informações para um dos consultores designados e depois eles fariam as grandes reuniões, enfim. E o consultor que ficou designado para acompanhar o trabalho da Fernanda foi o Reinaldo. Durante algumas semanas, o Reinaldo acompanhou toda a rotina de Fernanda, tudo que ela fazia, tudo que ela desenvolvia no trabalho, e os dois começaram a se aproximar bastante. E, de certa forma, a Fernanda começou a admirá-lo, a forma que ele se desenvolvia no trabalho, o quanto ele era respeitoso. Chegou até a rolar em alguns momentos algumas questões de você namora, você tem compromisso, mas não passava disso, era só um bate-papo mesmo, sem se aprofundar muito, e era super tranquilo para Fernanda. Reinaldo sempre havia sido muito respeitoso e nunca tinha ultrapassado nenhum limite com a Fernanda.
Depois de 3 meses de consultorias, reuniões, o contrato com a empresa de consultoria estava se encerrando. E para finalizar, né, esse momento ali na empresa, os diretores fizeram uma espécie de brunch para reunir os consultores e alguns funcionários da empresa para fazer uma espécie de comemoração, tipo, como a gente vai crescer daqui para frente, essa parceria vai dar muito certo, essa consultoria que vocês deram para a gente vai gerar muitos resultados, esse tipo de coisa. E como a Fernanda e o Reinaldo, eles tinham que trocar informações, marcar reuniões, esse tipo de coisa, eles acabaram trocando de número de telefone para ficar mais fácil eles conversarem entre si. E ali, com a finalização desse ciclo de consultoria, Fernanda recebeu uma mensagem de Reinaldo. Nessa mensagem, Reinaldo dizia: "Bem, agora que a minha consultoria finalizou, eu gostaria de te perguntar se a gente poderia tomar uma xícara de café qualquer dia desses. Adoraria te conhecer melhor e espero não estar ultrapassando nenhum limite, mas caso eu tiver, só me diz que eu super irei compreender." A Fernanda sorriu ao ler a mensagem e a Fernanda falou para ele assim: "Nossa, que engraçado você me chamar para tomar uma xícara de café. Me senti o próprio senhor Girafales sendo convidado pela dona Florinda." E riu, foi uma brincadeira entre eles, e ela disse que sim, que super toparia tomar um café com ele, que seria muito agradável. E foi essa a conversa. Eles riram ali na mensagem, se trataram super ok no brunch, né, durante aquele momento ali, e foi isso. A partir desse momento, os dois começaram a sair. E eles se deram muito bem, porque Reinaldo era um homem centrado, ele era um cara inteligente, sabia falar sobre vários assuntos, e isso chamou muito a atenção da Fernanda. O Reinaldo já havia falado e comentado com a Fernanda que ele era um cara divorciado, mas depois de um tempo, ele percebendo a seriedade do relacionamento e os dois se aproximando cada vez mais, Reinaldo disse que tinha algo importante para falar para Fernanda. E aí ele disse que estava esperando para ver se as coisas iriam ficar sérias realmente, né? E ele disse que nesse antigo casamento ele tinha tido uma filhinha, era a Magali, que ela era a luz da vida dele, ela estava com 6 aninhos e queria saber se para Fernanda teria algum problema, porque caso ela visse isso como um impedimento, não daria nada certo entre eles, porque a Magali sempre foi a prioridade da vida dele. A Fernanda achou aquilo muito legal, a forma como ele fez tudo e como ele foi tão respeitoso ao falar da filha, e disse que, claro, que ela não se incomodava nem um pouco, que a Magali seria super bem recebida por ela. Só que aí, como a Fernanda me disse, tinha a pergunta que deveria ser feita, né? Por 2 motivos. Que é a pergunta como era o relacionamento do Reinaldo com a ex dele, a mãe da Magali. Primeiro, que a Fernanda queria saber sobre isso, é saber se o divórcio dele realmente tinha sido concluído, se ele não sentia nada pela ex, se os dois realmente estavam ok, porque a Fernanda não queria que ele ficasse de muita intimidade, porque isso ia fazer com que ela se sentisse um pouco mal, e ela tinha preocupação de tipo assim, a gente vai buscar a Magali na casa da mãe dela. Aí a mãe da Magali vai conversar com o pai da Magali perto de mim, mas não vai me dar tanta atenção. Ela queria saber se tinha a possibilidade de ter esse tipo de atrito, e ela queria saber se o Reinaldo tinha algum tipo de problema com a mãe da Magali, porque é o que a Fernanda falou, Rayane. Se tivesse aproximação demais, poderia se tornar um problema, mas se fosse uma relação muito ríspida entre os dois, também seria um problema, porque iria me afetar, né? Então, se a mãe da Magali fosse uma pessoa muito implicante, inconveniente, que jogasse
a menininha contra o pai, esse tipo de coisa, ia ser incômodo. Então, essa pergunta, ela abrangia várias coisas para mim. E naquele momento, o Reinaldo falou que não, que ele tinha uma relação de muito respeito, que eles não ficavam nem se alisando demais, como se diz, né? Mas também que eles não tinham uma relação ruim, que era uma coisa muito formal ali, pelo bem da Magali, e que quando eles terminaram, havia ficado uma coisa muito bem resolvida, porque eles se divorciaram quando a Magali tinha 3 aninhos, mas que o casamento deles havia terminado bem antes disso, porque eles já tinham feito terapia de casal, eles já vinham passando por alguns problemas, mas que depois eles perceberam que não valeria a pena manter aquela relação, porque seria muito mais saudável para os dois e pelo bem da própria Magali se eles estivessem separados. Então a Fernanda falou: ufa, tranquilo, né? É uma relação mais ok, assim. Então, a partir desse momento, o Reinaldo foi aos poucos colocando a Fernanda dentro da rotina dele com a Magali. E aí eu vou colocar o nome da mãe da Magali de Poliana. Então, a primeiro momento, a Fernanda só viu a Poliana de longe, deu um tchauzinho e um sorriso, aquela coisa bem cordial, e ela foi se aproximando cada vez mais da Magali. A Magali foi se aproximando da Fernanda e gostando muito da Fernanda, e o tempo foi se passando, até que Reinaldo e Fernanda já tinham mais de 1 ano de relacionamento. E Fernanda e Poliana, super cordiais uma com a outra, já tinham conversado um pouquinho a mais, mas elas não tinham se aproximado tanto e conversado durante tanto tempo. Até que um dia, a Fernanda recebeu uma mensagem da Poliana convidando ela e o Reinaldo para tomarem um café todo mundo junto na casa da Poliana. A Poliana disse que seria um prazer receber a Fernanda, que ela fazia questão. A Fernanda comentou com o Reinaldo e o Reinaldo disse: sim, ela me pediu o seu número e eu passei, eu acho bom vocês terem essa interação, até por conta da Magali e tudo mais. E seria interessante a gente ir tomar um café com ela, ver o que ela quer falar pra gente, vai ser legal. Chegando o dia do café, a Fernanda e o Reinaldo se arrumaram e foram até a casa da Poliana. E claro, a Magali estava lá também, foi muito legal. E a Poliana super recebeu a Fernanda com um sorrisão no rosto. A Fernanda chegou a ficar surpresa, porque ela já tinha conversado, cumprimentado a Poliana de uma forma mais longinho assim, mas ela viu que a Poliana realmente estava feliz em receber a Fernanda na casa dela. Ela não havia percebido nenhum tipo, sabe, quando a pessoa não quer interagir com você, ou que a pessoa não quer que você esteja ali. A Poliana não. Ela queria realmente receber a Fernanda, queria que a Fernanda se sentisse tranquila em casa, como se ela estivesse na casa de uma amiga mesmo. E Fernanda se sentiu bem. Ela ficou tranquila de estar ali naquele momento. E a Poliana falou que havia reunido o Reinaldo ali junto com a Fernanda, porque ela tinha uma notícia muito boa. A Poliana havia conseguido passar em um concurso público que ela tinha prestado. E o Reinaldo tinha acompanhado esse período dela falar que está estudando muito, dela se dedicar a esses estudos. Então, o Reinaldo ficou super feliz, eles se abraçaram. A Fernanda ficou feliz pela Poliana também, abraçou a Poliana e a Poliana falou: olha, agora, Fernanda, você faz parte da vida da minha filha. O Reinaldo me disse que vocês estão num relacionamento firme mesmo. Então, eu gostaria que você também fizesse parte das nossas comemorações, das coisas legais que a gente tem para falar. Quero que você se sinta à vontade no meio da nossa família, junto com a Magali, porque eu sei que isso vai ser o melhor para a Magali, o melhor para o Reinaldo, o melhor para você, que a gente tenha essa relação. A Fernanda se sentiu muito lisonjeada
E depois desse dia, as duas começaram a conversar um pouco mais. Então, a Fernanda começou a buscar a Magali sozinha. Às vezes, o Reinaldo estava preso em algum trabalho. A Fernanda buscava a Magali sozinha na casa da Poliana. A Poliana chamava ela para entrar, oferecia um suco, um café. E as duas começaram a ter uma relação muito tranquila. Acontecia de, às vezes, a Fernanda mesmo ir pegar a Magali direto na escolinha. Ela tinha sido colocada como uma das responsáveis pela Magali lá. E ela pegar a Magali e a Poliana falar: olha, lembra de verificar no caderninho delas se tem alguma anotação, se tem alguma atividade, se você puder ajudar. Então, elas começaram a ter essa interação de uma forma muito legal. Teve uma apresentação na escolinha e a Fernanda e a Poliana ajudaram a Magali a ensaiar em casa. Então, elas revezavam. Quando a Fernanda pegava a Magali, a Fernanda mandava vídeo da Magali para a mãe, para ver que elas estavam ensaiando. E ficou uma relação muito tranquila, sem essa disputa nem nada. Era realmente algo leve, que a Fernanda percebia que era tranquilo pela parte da Poliana. A Poliana não era chata com a filha, dessas questões de proibição. A Poliana sempre falou: olha, quando a Magali está na casa do Reinaldo, as regras que valem é as regras do Reinaldo. Se ele quer que a Magali não coma chocolate hoje e na minha casa ela comeria, a regra que vale é a regra do Reinaldo. E então é isso. E se a Fernanda falar alguma coisa que não pode, o que vale é o que a Fernanda falou. E era muito tranquilo, apesar de que a Fernanda e o Reinaldo mantinham a mesma rotina da Magali, né? Porque afinal, se ela está acostumada a acordar todo dia às 6 horas da manhã e dormir às 9, às 10, era uma rotina dela. Então isso não dava para mudar tanto, mas sempre foi uma coisa tranquila. Quando Reinaldo e Fernanda estavam com 2 anos de relacionamento, Reinaldo pediu a mão de Fernanda em casamento. Ele levou ela em um restaurante que os dois amavam e foi tudo muito lindo. Foi aqueles pedidos que é feito num prato, sabe? Pede um prato especial de sobremesa e vem escrito no prato: quer casar comigo? Foi dessa forma. Fernanda amou, ficou muito feliz e foi tudo muito lindo. E a mãe de Fernanda nas alturas, desde quando ela tinha conhecido o Reinaldo e visto que o relacionamento da Fernanda com o Reinaldo era sério, nossa, mãe de Fernanda ficou assim, nas nuvens, amando o Reinaldo, sempre recebendo ele muito bem, fazendo as comidas preferidas do Reinaldo, sendo aquela sogra que paparica o genro realmente, né? A Fernanda então começou a preparar o casamento, verificando tudo que ela queria fazer. Ela queria que o casamento fosse mais intimista e a Fernanda fazia super questão da Poliana ir no casamento. A Magali entraria com as alianças e assim o casamento aconteceu. Foi tudo lindo. O Reinaldo fez um discurso de que a Fernanda e a Magali eram as mulheres da vida dele e foi tudo muito maravilhoso. A vida, até aí, tudo muito bonita, parecendo novela. E eis que passa 1 ano do casamento do Reinaldo e da Fernanda. E a Fernanda, ela disse para mim: Rayane, eu amava demais o Reinaldo. Ele era muito bom para mim. Mas sexualmente, eu sempre fui uma mulher mais assim, sabe? Que não liga tanto para essas coisas. A Fernanda disse que ela não via o sexo como algo principal no casamento. Para ela, tanto fazia. Só que ela sabia que era importante para eles como um casal. E quando ele procurava ela, ela sempre fazia. Mas ela nunca foi de procurar ele e ser a louca do sexo. Passado um tempo, o Reinaldo ele recebeu uma proposta de uma consultoria em outro estado que duraria alguns meses. Ele chegou a conversar com a Fernanda
E a Fernanda super apoiou ele. Falou que ele poderia ir despreocupado, que ela ficaria tranquila, que o dia que ela se sentisse sozinha, a mãe dela dormiria com ela no apartamento e que ficaria tudo ok. Só que Reinaldo ficou muito preocupado, porque ele tinha o compromisso com a Magali. E ele ficou pensando, nossa, como que eu vou fazer? Será que a Poliana não vai achar ruim, né, de eu ir para outro estado? E a Fernanda falou para ele, olha, se a Poliana não se importar, eu continuo mantendo a rotina dela de vir aqui para casa. Porque, afinal, a Magali tinha o quartinho dela na casa do pai e já estava acostumada com aquela rotina de ir para lá. E o Reinaldo tinha ficado preocupado da Magali sentir que ela não era querida, que se o Reinaldo não tivesse, a Fernanda não ligaria para ela. E a Fernanda falou para ele, olha, se não tiver problema para a Poliana, você pode ficar super despreocupado que eu mesma busco a Magali, trago para cá, passeio com ela, para manter essa rotina dela aqui. Assim, a Fernanda ligaria de vídeo para o Reinaldo, ele veria a filha e seria muito bom, por mais que o Reinaldo estivesse longe da filha, né? Reinaldo, então, conversou com a Poliana e a Poliana super concordou, já tinha tempo que ela conhecia a Fernanda. Fernanda já buscava a Magali na escola, então para ela não foi problema nenhum. E assim foi. O Reinaldo viajou, veio o primeiro fim de semana, a Fernanda foi na casa da Poliana, pegou a Magali, foi tudo certo. Em um outro fim de semana, a Poliana chamou a Fernanda para poder tomar um café. E a Fernanda foi, elas ficavam juntas, conversando. E era muito bom porque a Fernanda falou que ela e a Poliana, elas tinham uma conversa de amigas mesmo. Não ficava aquele silêncio constrangedor. Elas falavam sobre várias coisas, né? Sobre compras, o trabalho uma da outra, a vida de uma e da outra. E era muito legal. O tempo foi passando e foi acontecendo assim. A Fernanda e a Poliana trocando mensagens por conta da Magali, conversando e tudo certo. Até que um dia a Poliana ligou para a Fernanda e falou para ela: "Ô Fê, tudo bem? Como é que você tá? Você já saiu do trabalho? É porque eu tô aqui no centro e a Magali queria saber se você quer ir com a gente no shopping. Eu achei a ideia super legal, a gente vai comprar algumas coisinhas." A Fernanda super topou, então as três foram, tiraram fotos, enviaram para o Reinaldo, tomaram sorvete e foi uma coisa muito legal. Realmente não ficava aquele momento ruim entre as duas. A Poliana já tinha visitado a casa dos dois, porque é o que a Fernanda me falou, Rayane, a Poliana sempre recebia a gente, sempre servia bolo, café, essas coisas. Então, eu convidei ela para vir na nossa casa também, para conhecer. E durante esses momentos que o Reinaldo estava fora, a Poliana chegou a ir lá, porque a Fernanda convidou para ela poder ir lá, tomar um café também, levar a Magali. Então, tinha essa interação ok entre as duas. E a Fernanda disse, nossa, a Poliana, uma mulher assim, inteligente, centrada, ela vinha, elogiava a minha decoração, era uma mulher de muitas referências. Então, a nossa amizade realmente virou uma amizade mesmo, sem ter essa coisa de que ela era a ex do meu atual. Não tinha isso entre a gente. Até que chegou um dia onde a Fernanda já tinha combinado com a Poliana de buscar a Magali. Era uma sexta-feira, ela sairia do trabalho, pegaria a Magali e as duas iriam para casa. Até que a Fernanda, sem querer, no final do dia, ela deixou um café inteiro cair na roupa dela. Então ela falou, ai, quer saber? Eu vou em casa primeiro, tomo um banho, busco a Magali já de banho tomado, assim a gente pode ir em algum lugar, comer alguma coisa se ela quiser, depois a gente vem para casa, enfim. E assim ela fez. Ela tomou um banho, se ajeitou e foi até a casa da Poliana. Chegando na casa da Poliana, aquela coisa, ela chegava, a Poliana já convidava ela para entrar, já falava sobre outras coisas, elas começavam a conversar, aquela coisa ali, antes de realmente pegar a Magali para levar, do que só sair e ir embora.
Elas conversavam, interagiam, até que, de repente, vários estrondos. Havia começado a chover, aqueles relâmpagos, ventos fortes, aqueles ventos que levam até telhado da casa, sabe? Então, começou um vento muito forte e, de repente, a luz foi embora. Já tinha anoitecido e a Poliana falou: olha, Fernanda, não tem como você sair daqui agora. É muito perigoso para você sair daqui com uma criança pequena, no escuro, com esse vento. Chegar na sua casa até você entrar, acho muito perigoso. Acho melhor você ficar aqui até tudo passar. Quando passar, você vai embora com a Magali, tranquilo. A Fernanda concordou, porque realmente seria perigoso ela sair dali com a Magali no escuro, chovendo. Então, ela preferiu realmente ficar ali. Segundo a Fernanda, ela chegou a ficar um pouco sem graça, porque, às vezes a Poliana já tinha planos, afinal, ela estava pegando a Magali, às vezes a Poliana tinha marcado alguma coisa, mas a Poliana mesmo falou: olha, não se preocupe que eu não marquei nada. E se eu tivesse marcado, com certeza eu cancelaria, porque com essa chuva e sem iluminação eu não iria. E aí a Poliana foi lá, abriu um vinho na geladeira, pegou 2 taças, serviu as 2. Elas foram conversando. A Magali ficou assistindo uma coisinha ou outra, interagindo com as 2 ali também, até que a Magali dormiu. A Poliana pegou ela, colocou a Magali na caminha dela e continuou conversando com a Fernanda. E falou para a Fernanda: nossa, que blusa bonita. Achei essa blusa tão bonita, o material dela parece ser bom. E aí ela sentou no mesmo sofá que a Fernanda estava e pegou assim de leve na blusa para ver a textura, começou a conversar, falou do perfume que a Fernanda estava usando, que o cabelo da Fernanda estava muito bonito. Elas foram interagindo, conversando, bebendo vinho, papeando. E a Fernanda não sabe como, mas a Poliana se aproximou e as 2 se beijaram. Com aquela interação assim, muito forte. E elas foram se beijando, se beijando, se beijando, até que elas pararam. A Poliana de repente foi até o quarto da Magali, encostou à porta do quarto dela, pegou a Fernanda pela mão e puxou para o quarto. E lá no quarto rolou muito mais do que o beijo. Elas foram se pegando, se abraçando, se apertando, se beijando. E Fernanda, que nunca havia ficado com uma mulher, só deixou fluir. As coisas foram acontecendo e aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Quando chegou no final do ato, que as 2 tinham finalizado, as 2 ficaram um pouco na cama, se acariciando, até que de repente a luz voltou. Nisso, a Poliana pegou uma toalha, foi em direção ao banheiro e ali a Fernanda começou a pensar. E ela falou: não, isso está muito errado, não dá, olha o que eu estou fazendo. Eu estou ficando com a ex do meu marido que está viajando, está fora, a filha dele está aqui dentro de casa. Meu Deus, que loucura é essa? Fernanda vestiu as roupas rapidamente e quando Poliana saiu do banho, a Fernanda já disse para a Poliana: olha, o que aconteceu foi muito errado, a gente não devia ter feito isso. Olha o que a gente fez, meu marido tá fora, ele é o pai da sua filha, não tem condição. Avisa para Magali que eu venho buscar ela amanhã, por agora eu vou embora para casa, não quero acordar ela. E é isso. Bom, foi tudo muito rápido, a Poliana só olhou para ela assim e concordou com a cabeça. Fernanda, muito confusa, só entrou dentro do carro, dirigiu até sua casa e ficou pensando e matutando tudo o que tinha acontecido. Ela chegou em casa, tomou um banho e não conseguiu dormir. Rolava para a cama, para um lado, para o outro. E a Fernanda me confessou: Rayane, tinha sido um sexo assim que eu nunca tinha tido com nenhum homem na minha vida. Ali eu comecei a questionar tudo, quem eu era,
o que eu estava sentindo, porque foi uma coisa muito nova para mim, uma experiência que eu nunca tive com homem nenhum na minha vida. No outro dia, a Poliana enviou uma mensagem para Fernanda dizendo que a Magali estava pronta e a Poliana disse: sobre ontem, simplesmente me perdoe, não vai acontecer novamente, esquece o que aconteceu e é isso. E a Fernanda, enquanto estava ali com a Poliana, ela disse para Poliana: eu nunca fiz isso com ninguém. E a Poliana estava toda alvoroçada, beijando ela, ficando com ela. E na mensagem que a Poliana mandou para ela, né, falando para esquecer tudo, a Poliana falou: só te respondendo, isso nunca tinha acontecido com nenhuma outra mulher, eu nunca fiz sexo com outra mulher também. Então me perdoe, não sei o que que me deu, não sei o que que aconteceu para eu te beijar, mas não vai se repetir. A Fernanda então foi lá buscar a Magali. A Poliana e a Fernanda estavam muito sem graça uma com a outra. Dessa vez, né, a Poliana não chamou a Fernanda para entrar, só pegou na mãozinha da Magali, entregou para Fernanda, falou que as coisinhas dela estavam na mochila, deu um beijo na Magali e elas foram embora. Na segunda-feira, Fernanda levou a Magali cedo para a escolinha e trabalhou o dia todo meio atordoada, pensando no que tinha acontecido. E quando ela chegou em casa do trabalho à noite, a Fernanda disse que ela estava com um tesão doido. Ela não parava de pensar no que tinha acontecido e como que ela estava toda ouriçada daquele jeito, porque ela nunca tinha ficado daquela forma. Como eu disse antes, sexo para ela não era prioridade numa relação e para ela tanto fazia. E durante esse momento, à noite, que ela lembrava o que tinha acontecido e pensava no que tinha acontecido, Fernanda se tocou. Fernanda se masturbou. Coisa que ela disse para mim que nunca havia feito antes, porque ela nunca tinha sentido a necessidade daquilo e ela sentiu naquele dia. E ela só pensava no sexo que ela tinha tido com a Poliana, como que tinha sido, como que tinha rolado. Ela nunca tinha vivido algo daquela forma e aquela cena não saía da cabeça da Fernanda. O Reinaldo ligava, a Fernanda fingia que estava tudo bem, mas dentro da Fernanda tinha aquela coisa, aquela pulguinha na orelha. E de repente ela se viu torcendo para dar sexta-feira para ela conseguir pelo menos ver a Poliana. A semana passou, sexta-feira chegou e a Fernanda mandou uma mensagem para a Poliana perguntando se poderia dar uma passadinha para ver a Magali ou até mesmo pegar a Magali por lá. A Poliana respondeu: olha, a Magali hoje foi na avó dela, mas se quiser passar aqui para esperar, mais tarde a minha mãe traz ela aqui e você pode levar. A Fernanda, só de receber a mensagem da Poliana, começou a sentir aqueles calafrios, aquelas borboletas no estômago, como ela me disse, aquela ansiedade boa. Ela disse para a Poliana que sim, que ela iria passar lá para esperar. E foi isso. Chegando lá, ela tocou a campainha e entrou meio que com aquela cara de sem graça, mas que, segundo ela, o corpo das duas já demonstrava, sabe? Quando você sente aquela tensão no ar. Então ela chegou, entrou. Poliana então disse para ela: senta, fica à vontade. Magali daqui a pouco tá aí, daqui a pouco eu mando mensagem para minha mãe trazer ela para cá. Você aceita um suco? Eu vou pegar um suco aqui para você. Então a Poliana se virou em direção à cozinha para ir até a geladeira. E aí a Fernanda foi atrás dela. Puxou a Poliana pela cintura, deu um cheiro no pescoço da Poliana. Poliana se virou e as duas começaram a beijar novamente, loucamente. E dali as duas foram para o banho. E a Fernanda começou a dizer, quase que sussurrando para Poliana: como que eu vou esquecer algo que foi
tão maravilhoso. Eu queria ter te conhecido com outras circunstâncias. Não parei de pensar em você a semana toda." E a Poliana colocava a mão perto da boca dela e falava: "Shh, aproveita esse momento, vamos curtir esse momento, nós duas, vamos só sentir o que a gente tem para poder sentir." As duas então ficaram ali durante o banho mesmo. Quando as duas saíram do banho, a Poliana mandou uma mensagem para a mãe dela pedindo para Magali dormir na casa da mãe e falando que ela tinha um compromisso e que ela ia sair. E a Poliana disse para Fernanda: "Hoje você vai dormir comigo." O Reinaldo ligou para Fernanda. A Fernanda acabou dizendo que estava em casa, cansada, precisando dormir porque havia sido uma semana puxada e que conversaria com ele no outro dia, que no outro dia ela ia buscar a Magali, enfim. Mas durante aquela noite, Fernanda e Poliana ficaram diversas vezes. As duas estavam ali se entregando uma à outra e esquecendo totalmente que a Poliana era mãe da filha do marido da Fernanda. Complicado, né? Durante aquela noite, a Poliana também revelou para Fernanda que havia pensado na Fernanda a semana toda, que era uma loucura tudo aquilo, mas que ela estava se permitindo sentir tudo que ela estava sentindo. Poliana disse que nunca tinha ficado com outra mulher, que estava sendo tudo muito mágico, apesar de novo, e foi assim. Fernanda dormiu com Poliana, elas dormiram de conchinha, tomaram um café da manhã, a mãe da Poliana levou a Magali até lá, Fernanda levou a Magali para casa e foi isso. Depois desse dia, as coisas passaram a ser assim. As duas começaram a ficar sempre e em toda e qualquer oportunidade que as duas tinham, elas marcavam de se encontrar, de se ver, e elas estavam vivendo praticamente uma lua de mel. Se não fosse a Fernanda casada com o Reinaldo, que é pai da Magali, que também é filha da Poliana. Bom, chegou o dia do Reinaldo voltar. O Reinaldo chegou e Fernanda logo viu na cara de Reinaldo que ele viu que algo estava estranho. A Fernanda estava meio apática com relação a ele. Ele se sentiu até tipo, nossa, não sentiu minha falta nem nada. Ela disse que estava passando um pouco de mal, pediu desculpa para ele. Ele meio que pareceu acreditar ali no momento. No outro dia, ele foi buscar a filha porque ele estava morrendo de saudade dela. E depois ele mesmo comentou com a Fernanda que a Poliana estava meio estranha com ele. E a Fernanda disse que talvez a Poliana só não estivesse em um bom dia e tal, mas que não era para ele levar para o pessoal. E durante um certo período, nesse tempo que o Reinaldo havia voltado, as duas haviam combinado que elas não ficariam mais juntas, que o que elas viveram foi só durante aqueles dias, mas que não aconteceria nada de novo. Então elas continuaram assim durante um tempo, mas acabou não durando muito. Passado um tempinho, ambas já estavam morrendo de saudade uma da outra e elas começaram a marcar para se ver às escondidas. Elas sempre ficavam juntas e a Fernanda começou a rejeitar cada vez mais o Reinaldo, até mesmo na cama. E enquanto Fernanda acabava rejeitando o Reinaldo na cama, ela e Poliana estavam se atracando loucamente. E chegou um ponto, gente, que a Poliana já tinha encomendado até mesmo brinquedinhos eróticos para as duas usarem na cama. Loções diferentes, brinquedinhos diferentes, tudo que era interessante, elas colocavam no carrinho e acabavam comprando para usar entre as duas. E a partir de então, a Fernanda, que estava muito mais à vontade, né? Ou eu que o diga, muito mais à vontade de passar um tempo com a Poliana, ela inclusive insistia para buscar a Magali no lugar do Reinaldo.
Então ela fazia questão de buscar a Magali, falava que tinha que colocar o papo em dia com a Poliana, e o Reinaldo acabava deixando, né? Para ele estava tudo bem. Estava tudo mil maravilhas para elas, porque o Reinaldo estava sendo enganado, né? Até que um dia o Reinaldo, ele precisou levar a mãe para poder fazer compras no shopping e tal. E na volta, no lugar de ele passar numa rua X, ele resolveu passar numa rua Y, que passava perto da casa da Poliana, para ver se ele conseguia dar um beijinho na Magali. E ao passar em frente à casa da Poliana com a mãe, ele ficou surpreso porque ele viu o carro da Fernanda em frente à casa da Poliana. Só que a Fernanda, naquele dia, tinha dito para ele que tinha hora extra para fazer. Mas será que ela tinha terminado a hora extra e passado ali para ver a Magali, para fazer uma surpresa para o Reinaldo? Por que a Fernanda não falou nada para ele? Então, ele se aproximou perto da casa da Poliana e ele ouviu alguns barulhos, né? Estranhos, um barulho de sexo, uns gemidos. E, de repente, ele falou, não pode ser, deve ser do vizinho. Ele ligou para Fernanda e perguntou para Fernanda onde a Fernanda estava. E a Fernanda disse que estava no trabalho. E ele questionou por que a Fernanda mentiria para mim que estava no trabalho, sendo que ela está com a Poliana. Isso a gente sabe porque o Reinaldo falou isso para a Fernanda depois. Então, a Fernanda está me contando o relato que o Reinaldo fez para ela. Nisso, o Reinaldo tocou a campainha, o barulho logo parou, a Poliana veio até a porta, toda meio com cabelo esbaforido, né? Quando chegou na porta, a Poliana se assustou e disse, nossa, você tá aqui, Reinaldo? E nisso, a Fernanda ouvindo, a Fernanda já começou a se desesperar dentro de casa, né? E a Poliana disse, olha, a Magali não tá aqui, a Magali tá na casa da minha mãe. Depois você vem e vê ela e tal. E o Reinaldo falou, cadê a Fernanda? Eu sei que a Fernanda tá aí dentro porque o carro dela tá aqui. E nisso a Fernanda saiu de dentro da casa, toda esbaforida também, com o cabelo, né, alto, com a roupa não colocada direito. Ele olhou para a cara das duas, meio que entendeu o que tinha acontecido ali, fez uma cara de decepção para Fernanda e foi para dentro do carro com a mãe. E de longe, a mãe do Reinaldo observando, parecia que ela tinha entendido também o que tinha acontecido. E a partir dali, foi aquela coisa. A Fernanda tentava ligar para o Reinaldo para se explicar e ele não entendia. Pelo visto, ele deixou primeiro a mãe em casa, ficou conversando com a mãe. Fernanda pegou o carro, foi para casa, mas chegando lá, o Reinaldo ainda não tinha chegado. E quando ele chegou, começou aquela discussão. Ele começou a falar do tanto que ele confiava nela e tudo mais, e ele chegou a comentar com a Fernanda que se fosse qualquer outra mulher, ou quem sabe até um outro homem, ele poderia até passar por cima disso, conversar com a Fernanda e tentarem se entender. Mas como era a Poliana, a mãe da filha dele, ele não estava disposto a nem ouvir o que a Fernanda tinha para dizer, porque não tinha desculpas no mundo que explicasse o que tinha acontecido ali. Ele só queria saber há quanto tempo aquilo estava acontecendo, quando que começou, mas ele não ia perdoar a Fernanda e isso ele havia deixado claro. Fernanda tentou se justificar de todas as formas e o Reinaldo ainda disse para ela, olha, eu vou ficar um tempo na casa da minha mãe para você se resolver até você pegar suas coisas. Eu sei que você tem móveis aqui, tem coisas suas aqui, então eu vou te dar esse tempo, vou levar minhas coisas de trabalho para casa da minha mãe para a gente não se ver até você se resolver e depois a gente vê o que faz com relação à papelada, ao nosso divórcio. E realmente não tinha mais jeito, era o divórcio a consequência de tudo aquilo ali. A Fernanda então começou a se ajeitar e adivinha? Fernanda, que não tinha
como mudar para casa da mãe, nem nada do tipo, Fernanda foi morar com a Poliana. Ela pegou o que era dela, juntou na malinha, levou para casa da Poliana, só avisou pro Reinaldo que a casa estava liberada, que ele poderia voltar, que ela deixaria a chave lá embaixo, né, com o porteiro, enfim. E era isso. Então, Poliana e Fernanda passaram a morar juntas. Ficou aquele momento de tensão por tudo que tinha acontecido. O Reinaldo, no momento de buscar a Magali, teve vezes de ele ver o carro da Fernanda lá, então ela sabe que ele viu e ficou extremamente chateado. Teve vezes que, para evitar, no momento que ele ia buscar a Magali, a Fernanda saía com o carro para que ele não visse, né? E não tivesse toda aquela sensação. Mas a Magali via a tia Fernanda ali, né? E a Poliana explicou para Magali que a Fernanda ficaria um tempo ali na casa com elas, que a tia Fernanda não ia mais ficar com o papai, dormir na casa do papai. Explicou para Magali, a Magali achou super legal, né? Uma criança. Então, eba, tia Fernanda, que eu amo tanto, vai ficar aqui com a gente. Poliana e Fernanda ficaram juntas durante um tempo, só que, pelo Reinaldo, a fofoca não teria espalhado. Mas como a mãe dele viu tudo e ela ficou muito decepcionada também, a mãe do Reinaldo espalhou para a família toda, inclusive para alguns familiares da Fernanda e para a mãe da Fernanda, tudo o que tinha acontecido. A partir daquele momento, a mãe do Reinaldo passou a odiar a Poliana, coisa que não era assim, porque ela amava a Poliana, porque a Poliana era a mãe da primeira netinha dela e o Reinaldo filho único, então imagina, né? Então, ela era, assim, muito especial para a mãe do Reinaldo, mas de repente a mãe do Reinaldo passou a odiar a Poliana. Vários familiares acharam um absurdo, né? Se viam a Poliana na rua, teve vezes de falar, meio que xingar a Poliana, mas a Poliana sempre foi muito nem aí, então ela vivia a vidinha dela e não ligava para o que as pessoas falavam. A mãe da Fernanda cortou os laços com a Fernanda, disse que aquilo era um absurdo, que aquilo não era coisa de se fazer e cortou os laços com a Fernanda. E o relacionamento da Fernanda e a Poliana durou durante um tempo, mas depois, por conta de toda a pressão, e as duas também começaram a brigar devido a algumas questões que acabavam envolvendo a família do Reinaldo e a vida ali das duas, acabou ficando um pouco tensa por causa de toda essa pressão familiar. Afinal, a Poliana era ex do Reinaldo e tinha ficado com a mulher do Reinaldo, mas, acima de tudo, a Poliana era mãe da Magali. Então, ela não podia cortar laços com os familiares do Reinaldo, né, e tal. Então, começou a ficar muito difícil para as duas se relacionarem e as duas acabaram rompendo a relação das duas. No momento que as duas romperam, a Fernanda achou melhor pedir uma transferência para uma outra filial e ela conseguiu, porque o cargo dela, ela tinha um pouco mais de autonomia para isso. Então, ela foi para uma outra filial, ela conseguiu investir melhor, ela já tinha um dinheiro guardado e ela comprou um apartamento para ela. E aí, quando a mãe da Fernanda ficou sabendo que a Fernanda e a Poliana não estavam mais juntas, ela voltou a ter contato com a Fernanda, mas assim, a Fernanda sabendo que a mãe dela via ela com uma grande decepção e tal. Mas a mãe da Fernanda acabou indo visitar a Fernanda algumas vezes nessa outra cidade para a qual a Fernanda foi. E teve um momento, inclusive, que a mãe da Fernanda falou para ela: olha, eu sempre vi você como uma garota diferente. Eu percebia que você não era como as outras crianças, não era como as outras meninas, mas eu sempre omiti isso. E quando você se relacionou com o Reinaldo, para mim foi um graças a Deus, que alívio. Ela vai casar com um homem e tal. Mas aí você veio e fez isso tudo, enfim. E aí a mãe dela deu aquele maior sermão para ela.
Hoje a Fernanda e a Poliana, elas conversam entre si, então a Fernanda fica sabendo de bastante coisa através da Poliana. Inclusive, existiu um momento onde alguns primos do Reinaldo e uns amigos de infância do Reinaldo tiraram um sarro com a cara dele, falando que o Reinaldo, ele havia casado com 2 sapatões, que ele tinha conseguido casar com 2 sapatões, que ele era a cura hétero. Então fizeram várias brincadeiras com ele. Durante muito tempo, a Poliana disse que havia percebido que o Reinaldo não tinha nem autoestima mais e tal, mas que hoje ele se recuperou. Hoje o Reinaldo está noivo de uma outra menina, mas que a Poliana não tem contato com ela. Ela cuida da Magali, ela vê a Magali, mas a Poliana não tem contato com essa outra moça. A Magali percebeu a diferença de interação. Ela perguntou, a Poliana disse que ela e o papai estavam bem, mas que eles tinham suas diferenças, que estava tudo bem, mas que eles amavam a Magali juntos, né? Fariam de tudo por ela e tal. A Magali compreendeu porque em nenhum momento o Reinaldo foi agressivo, né? E isso poderia ter acontecido, né, gente? Mexer com o ego de um homem e tal. Ele poderia ter sido violento, então ainda bem que ele não foi. A mãe da Poliana, no meio disso tudo, a Poliana disse pra Fernanda que a mãe dela não se intrometeu, que a mãe dela ficou sabendo daquilo tudo, mas que a mãe da Poliana falou pra ela: olha, minha filha, eu não tenho idade pra lidar com um problema seu. Você é uma mulher adulta, você faz as suas escolhas. Eu tenho a minha neta, eu não vou me afastar de vocês por causa disso e não vou tocar nesse assunto. Você faz da sua vida o que achar melhor. Então, pra mãe da Poliana foi isso, né? Hoje as coisas estão dessa forma. A Fernanda tem 39 anos e ela disse que a Poliana foi uma abertura de portas para o autoconhecimento e pelo descobrimento do que a Fernanda realmente é. Que ela é uma mulher que gosta de mulher. Ela ficava com homens por conveniência e pressão, né? Do lado de fora, mas que o que ela sente prazer mesmo, que ela sente vontade e atração, é de estar com outra mulher. A Fernanda disse que ela não se arrepende de ter ficado com a Poliana. Ela gostaria realmente de ter conhecido a Poliana de outra forma, em outra conotação, mas que a Poliana é uma mulher incrível e que ela não se arrepende de ter conhecido a Poliana nem se envolvido com a Poliana. Por mais sórdido que as coisas tenham sido, a Fernanda vê como uma abertura de portas para quem ela é hoje. Eu procurei trazer essa história no tom que a Fernanda me contou, contando mais sobre as sensações dela, como ela se sentia, como que era a visão dela perante a história que ela estava vivendo. É claro, todo mundo aqui vai ter uma opinião e, em grande maioria, a opinião é de que a Fernanda está errada e ela sabe que vai ter essas opiniões, ainda mais que ela diz que ela não se arrepende de ter conhecido a Poliana e desse autodescobrimento dela. Mas é isso, né? A história dela agora já aconteceu também, enfim. E é isso. Trazendo um pouco da minha visão, da minha percepção, da minha opinião com relação a essa história, eu penso assim: bom, sim, ela se descobriu, ela tá bem consigo mesma, a Poliana tá vivendo a vida dela, a Poliana está conhecendo uma outra pessoa, está se relacionando com uma outra pessoa, a Fernanda, ela sai com outras garotas. Tanto a Poliana quanto a Fernanda não se relacionam mais com homens, ela sai com mulheres. E a Fernanda, ela sai, tá em aplicativo, não conheceu ninguém sério ainda, mas ela tá adorando essa vida que ela tá vivendo agora. Só que eu penso assim, tá, ela se descobriu, ela tá bem, ela tá feliz e foi legal pra ela esse autodescobrimento, mas em cima do quê? Né? Eu, inclusive, falei isso pra ela, comentei que eu falaria aqui, porque, assim, eu tento, quando eu conto uma história aqui, principalmente no caso da Fernanda, pra mim, é uma pessoa muito corajosa de chegar, se abrir,
Agradeço muito pela coragem e por essa confiança de contar a história pra mim, principalmente porque ela falou que ela não contou essa história pra ninguém. Ela viu que aqui era um ambiente seguro e que eu seria uma pessoa legal pra contar a história dela. Me sinto lisonjeada com isso. Mas eu fico sem jeito até de dar minha opinião, né? Porque eu não concordo e eu não quero ser mal educada nem nada, quero me fazer ser entendida aqui. Mas assim, é complicado. A parte que você está se descobrindo, que você realmente percebe que você gosta de mulher, que você não sente, né, atração por homem, que na verdade o que você estava vivendo é uma pressão da sociedade, porque isso realmente existe. Quem vive sabe. Por mais que eu saiba dessa parte, como que é lidar com isso, para mim é muito difícil entender essa parte de que a Fernanda passou por cima de um monte de coisa para chegar nesse autodescobrimento. E no final, ela só percebe as coisas boas que aconteceram para ela, né? Mas quais foram os prejuízos para o Reinaldo? Quais foram os prejuízos, por mais que a gente não perceba tanto agora, quais foram os prejuízos para a Magali? Quais foram os prejuízos para as pessoas ao redor, né, de todos ali? Porque, independente de qualquer coisa, a Fernanda, ela tá em outra cidade, vivendo a vida dela, vê a mãe dela de vez em quando, não convive com ninguém que é da família do Reinaldo. Os amigos delas são outros, alguns amigos, ela ainda mantém os amigos, né, do passado dela. Ela não tem interação nenhuma, então para ela tá super legal a vida que ela tá vivendo. Mas a Poliana sempre vai ser a mãe da Magali. A Magali sempre vai ser a filha do Reinaldo. E como que vai ser isso? Entende? Para eles que estão vivendo aquela conotação. O Reinaldo sempre vai olhar para a Poliana agora com outros olhos. Uma mulher que ele admirava tanto. Poliana também é uma mulher adulta. Ela fez uma escolha, né? Ela viveu o que ela escolheu viver. Foi uma decisão que partiu dela também. Não dá para colocar a culpa só na Fernanda, mas assim, complicado isso, né? Não dá para falar que essa foi uma história feliz, porque a troco de quem, né? Para quem? É uma história realmente pesada, é uma história diferente entre mãe e madrasta, onde elas não se odeiam, elas se amam até demais. E é isso, é complicado, né? Eu acho completamente errado. Acho que o Reinaldo saiu muito prejudicado dessa história, vai saber, né? Quantas terapias ele fez, ou ele precisa fazer, o quanto ele pode estar desconfiado dessa nova noiva dele agora, o quanto que ele pode ficar completamente, sei lá, né, paranoico com as coisas que já aconteceu com ele. Mas é isso. Eu quero a opinião de vocês em nosso grupo do Telegram. Por favor, sejam moderados e empáticos ao falar sobre essa história. Vamos lembrar que tem uma pessoa por trás dessa história também, independente de qualquer coisa. Nós temos um grupo no nosso WhatsApp e um grupo no Telegram. Para entrar, é só acessar o nosso Instagram. Lá no link da bio você vai conseguir acessar. Ou na descrição dessa história você também consegue acessar os links, tá bom? É isso, gente. Deixa sua opinião para mim, comente. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Um beijo! Você foi avisado.